Oi, hoje eu tô aqui nesse cenário super lúdico para falar um pouquinho sobre maternidade com vocês. É, Como vocês sabem, eu tenho dois filhos, né? Um menino chamado Thomas, de 2 anos, e uma menina chamada Luna, de 1 mês. Mas hoje eu queria falar para vocês sobre como foi ser mãe de um até agora. Até 1 mês atrás eu só tinha o Thomas como filho, e ser mãe de primeira viagem é uma montanha russa, sério. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter filhos. E meu marido também, depois que a gente casou, e, enfim, conversamos muito sobre isso. E quando a gente decidiu que era a hora, né, de ter filhos, a gente se preparou para isso, né? Até demais, assim, eu me bitolei muito com maternidade, porque eu pesquisava muito sobre como seria o parto, como seria a amamentação, como seria o pós-parto, como seria educar, enfim. E a gente nunca tá preparado, sério, é uma loucura. Mas ser mãe de primeira viagem foi algo que me mudou como pessoa. Enfim, eu me tornei uma pessoa que eu nunca imaginei que eu seria, assim. Porque a gente idealiza, né? A gente imagina que tipo de mãe, que tipo de pai a gente vai ser, e na hora ali, pra valer, a gente muda completamente. Eu achei que eu ia ser uma mãe muito mais durona, que pega muito mais no pé. Eu sempre fui muito bitolada com a organização. Eu achava que eu não ia conseguir deixar os brinquedos espalhados pela casa. E a verdade é que a gente muda, né? Mas eu queria falar um pouquinho também sobre os desafios da maternidade pra mim. Acho que o que mais pesou pra mim, sendo mãe de primeira viagem, foi a questão da privação de sono, porque eu não posso ser privada de sono, que eu me transformo, eu viro outra pessoa. Então foi algo muito difícil pra mim no começo. Em relação ao parto, em relação à amamentação, graças a Deus, eu não tive problemas, então pra mim foi muito tranquilo. E eu tive muito apoio também do meu esposo, enfim. Ele me auxiliou muito no processo do pós-parto e nos cuidados com o Thomas, enfim. Mas a parte mais desafiadora para mim nos primeiros meses, né, nos primeiros 3 meses, vamos dizer assim, foi a questão da privação de sono. Não poder dormir de madrugada, ter que ficar acordada horas ali, seja para dar de mamar, seja para trocar uma fralda, enfim. E a segunda parte que foi muito assim difícil foi aprender a lidar com as quedas, com aquilo que eu não conseguiria controlar, sabe? Foi muito difícil essa parte porque, enfim, é um bebê não sabe dizer pra mim o que tá doendo, o que ele tá sentindo. Hoje ele já sabe, né? Porque ele tem 2 anos e já fala. Mas no primeiro aninho, assim, foi muito difícil porque tudo é muito novo. Tudo a gente acha que não tá dando certo, a gente compara muito o nosso filho com outros bebês, né? Então eu vi os outros bebês, ai, tá engatinhando, e o meu ainda não tá, vai, tá andando, e o meu ainda não tá, vai, mas ele tá fazendo isso, e o meu ainda não tava. Então foi muito desafiador pra mim essa questão de comparação mesmo, que foi até uma coisa que eu falei no primeiro vídeo. Então eu sempre tive essa questão com a comparação e era muito difícil pra mim. Então tem esses desafios mais específicos, né? A questão da comparação, de ver alguns bebês atingindo marcos de desenvolvimento e o meu não, a questão da privação de sono, a questão, ó, a questão de não entender o que o bebê quer ali naquele momento. É muito difícil essa parte, né? E agora ele já chegou numa fase onde ele se comunica, então é muito mais fácil de entender o que ele quer. Mas também tem as suas partes incríveis, que são muito, muito assim, sobrepõem 100% essas partes que são ruins, né? Porque essa parte ruim passa, e as partes boas são as que ficam, né? Mas ver ele se desenvolvendo, ver ele atingindo os marcos de desenvolvimento, ver ele alcançando coisas que antes pareciam que ele não ia alcançar, sabe? É, Porque a gente imagina, né? Tipo, agora eu tenho uma bebê recém-nascida em casa, eu já imagino como vai ser quando ela estiver comendo, quando ela estiver falando, quando ela estiver andando. E lá atrás eu pensava isso do meu bebê também, que hoje é uma criança, né? Tá com 2 anos. E é um negócio muito doido porque passa muito rápido. Então a gente às vezes fica se pilhando muito quando a gente deveria estar aproveitando, sabe? E é muito gostoso, é um amor que a gente não consegue explicar. É algo fora do normal. Tipo, se você é mãe, se você é pai e tá assistindo esse vídeo, você vai entender o que eu tô falando. Mas é algo assim extraordinário, é recompensador ver o quanto a gente se dedica, né, pra maternidade e o retorno que a gente recebe deles. É algo assim sensacional.
Mas eu vou mentir pra você que ser mãe de primeira viagem realmente é uma montanha-russa. Ser mãe de um bebê é algo muito bom. Eu tentei aproveitar ao máximo esses 2 anos, né, do meu filho, porque eu sabia, a gente já se planejava para ter outro, né, desde o começo. Não desde o começo, mas a gente não demorou muito para começar a planejar outro filho. Então a gente sabia que o nosso filho único seria filho único por pouco tempo. Então a gente tentou aproveitar ao máximo esse tempo dele sendo filho único. A gente aproveitou cada momento, porque a gente sabia que iria passar muito rápido e realmente passou, né? Passa muito rápido. E aí o fato da gente ter um filho agora e ter uma filha logo em seguida faz a gente olhar para essa filha com outros olhos, porque a gente sabe o que a gente não aproveitou o suficiente com ele e o que a gente tem que aproveitar diferente com ela. E a gente vai aprendendo assim, né? Eu acho que ser mãe de segunda viagem não é tão difícil quanto ser mãe de primeira viagem, mas tem suas dificuldades também, mas ao mesmo tempo que, como eu falei, as partes boas e as partes positivas sobrepõem as negativas, e as negativas a gente nem vai lembrar. Eu penso que é como a dor do parto. Dói ali na hora, mas depois que passa é só alegria. Então, a gente nem lembra da dor, a gente nem lembra do sufoco e do sofrimento, sabe? E eu vejo a maternidade dessa forma também. É algo que é mais gratificante do que doloroso, porque não dói. Dói ali no momento e depois passa. Depois é só uma história para contar, é só algo pra gente dar risada no futuro, enfim. Eu tento aproveitar cada segundo, não deixando de registrar cada momento. Isso é algo muito bom. Então, se você tem filhos ou pretende ter, que sirva de inspiração para você aproveitar os momentos com seus pequenos e se doar para eles a cada momento, porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença no futuro deles.